Ai de mim, porque amei os prazeres do meu corpo pecador e da minha carne. Ai de mim por todas as minhas riquezas mundanas e pelo meu orgulho. Ai de mim, porque fiquei vestido para sempre com a minha própria sujeira. Estas não são as palavras de um demônio. Não são os gritos de um monstro. São as palavras de uma alma humana. Uma alma que caminhou sobre a terra, que comeu pão, que dormiu sob mantas quentes, que riu, que entrou em uma igreja, que acreditou que no final tudo ficaria bem. E, no entanto, terminou no inferno. Santa Brígida da Suécia contemplou algo que a deixou horrorizada. Viu um sacerdote que havia celebrado missa todos os dias, todas as manhãs, durante décadas inteiras, e que depois de morrer foi lançado ao fogo eterno. Durante anos revestiu-se de ornamentos sagrados. Durante anos pronunciou as palavras da consagração. Durante anos os fiéis se ajoelharam diante dele, convencidos de que estavam diante de um homem santo. Mas quando morreu, não foi para o purgatório, foi para o inferno. Há uma condenação eterna, há um lugar de fogo sem fim, de gritos sem consolo, de separação definitiva de Deus. Brígida não podia compreendê-lo. Como era possível que um homem que celebrava a Eucaristia cada dia acabasse condenado para sempre? Como podiam décadas de ministério sacerdotal desembocar em tal destino? Como podiam vestes sagradas ocultar uma alma destinada ao fogo? Então suplicou a Cristo que lhe o explicasse. E a resposta foi devastadora. Não era a missa exterior o que pesava, se o coração estivesse ausente. Não eram as orações, se tivessem se tornado sons vazios. Não eram as vestes, se apenas cobriam uma corrupção escondida. Havia algo mais profundo, algo que convertia todo serviço sagrado em uma zombaria. Algo que transformava o dever religioso em veneno. O que Cristo revelou ficou registrado há quase 700 anos. É uma advertência para todos os que praticam a religião sem verdadeira conversão interior. Uma advertência para quem acredita que as formas externas garantem a salvação. Uma advertência para quem supõe que Deus não vê o que permanece escondido no coração. Antes de entrar nessas visões, é preciso entender quem foi a mulher que as recebeu. Brígida da Suécia nasceu em 1303, em uma das famílias mais ricas e poderosas da Escandinávia. Seu pai era governador provincial, sua mãe descendia da linhagem real dos godos. Não era uma camponesa ignorante, nem uma figura inclinada à fantasia. Era uma mulher nobre formada em administração, diplomacia e governo doméstico. Sabia como manejar bens, conflitos e responsabilidades. Era uma mulher prática, sensata, perfeitamente situada no mundo real. Casou-se com Ulf Gudmarsson, um nobre de condição semelhante. Juntos tiveram 8 filhos, governou a casa, aconselhou seu marido em assuntos importantes e adquiriu uma reputação de sabedoria tão sólida que chegou aos ouvidos do rei. O rei Magnus da Suécia chamou-a à corte. Ela interveio em questões políticas, ajudou em disputas e tornou-se uma figura respeitada por seu julgamento equilibrado. Nada em sua vida fazia pensar em uma pessoa perdida em delírios. Pelo contrário, tudo mostrava uma mulher lúcida, concreta e acostumada às realidades mais terrenas. Mas em 1394, após a morte de seu esposo no mosteiro cisterciense de Alvastra, algo mudou para sempre. Foi então que começaram as revelações que marcariam o resto de sua vida. A partir desse momento, segundo o testemunho conservado, Cristo falou com ela. A Virgem Maria a instruiu. Os anjos lhe apareceram, e não só lhe foram mostradas realidades celestiais, mas também o inferno, não como uma ideia abstrata, mas como um lugar real, povoado por almas identificáveis, castigadas de modo preciso por pecados precisos. Estas revelações continuaram durante 29 anos, até sua morte em 23 de julho de 1373. A Igreja não tratou estes testemunhos como uma simples lenda piedosa. Foram examinados com rigor. O arcebispo Hemming de Uppsala estabeleceu uma comissão formal para investigar suas visões. Mais tarde, diversos pontífices e concílios confirmaram a ortodoxia geral de suas revelações. Finalmente, Brígida foi canonizada em 7 de outubro de 1391. Séculos depois,
João Paulo II a declararia copadroeira da Europa, reconhecendo a importância espiritual de seu testemunho. Tudo isto importa por uma razão muito concreta. O que Brígida afirmou ter visto não foi apresentado como uma fábula destinada a impressionar o povo simples. Foi apresentado como uma advertência séria. A alma humana pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. E aí está o centro desta história. Um homem pode parecer religioso e estar interiormente vazio. Pode repetir orações e continuar longe de Deus. Pode segurar coisas santas com mãos impuras. Pode acostumar-se tanto às aparências que acabe confundindo o hábito com a santidade. E quando isso ocorre, a religião deixa de ser caminho de salvação e se converte em uma máscara. Isso foi o que horrorizou Brígida. Não apenas o castigo do sacerdote condenado, mas a verdade que esse castigo revelava, que a prática exterior, sem amor verdadeiro e sem conversão interior, não salva. Pode inclusive tornar-se testemunho contra a alma. E aqui surge a pergunta que atravessa tudo o que vem depois. Se um sacerdote que celebrou missa todos os dias pôde terminar assim, o que acontece com qualquer um que viva de aparências? O que acontece com quem conserva gestos religiosos, mas não deixa que Deus transforme de verdade seu coração? O que acontece com quem parece estar perto do altar, mas vive interiormente muito longe do céu? Na parte seguinte começa a visão. E quando começa, já não há consolo humano possível, apenas uma verdade nua que Santa Brígida jamais pôde esquecer. O ano 1344 partiu a vida de Brígida em dois. Até então tinha sido esposa, mãe, nobre, conselheira e mulher de governo. Tinha conhecido a vida da corte, as responsabilidades familiares, as alianças políticas e o peso das decisões concretas. Tinha vivido no mundo sem se afastar dele. Mas a morte de seu esposo, Ulf, no mosteiro cisterciense de Alvastra, abriu uma porta que já não voltaria a se fechar. Ulf tinha sido seu companheiro durante 3 décadas. Juntos tinham percorrido lugares de peregrinação tão importantes como Roma e Santiago de Compostela. Juntos tinham criado 8 filhos, alguns dos quais ficariam vinculados de maneira profunda à vida religiosa. Sua filha Catarina seria venerada mais tarde como santa. Outros filhos serviriam fielmente à igreja, mas nem todos seriam consolo para Brígida. Um de seus filhos, Carlos, chegaria a se tornar uma de suas maiores mágoas, e seu destino apareceria também entre as visões mais dolorosas que ela receberia. Após a morte de seu marido, Brígida não retornou ao conforto da corte. Não buscou um novo matrimônio, embora por posição e riqueza tivesse podido fazê-lo sem dificuldade. Em vez disso, instalou-se perto do mosteiro onde Ulf havia exalado seu último suspiro. Ali começou uma vida de oração muito mais intensa, mais nua, mais radical do que a que tinha conhecido até então. Foi nesse contexto que chegaram as primeiras revelações. Não se tratava, segundo os testemunhos conservados, de impressões vagas ou sentimentos confusos. Cristo aparecia-lhe e falava-lhe de forma direta, não em sonhos desordenados, mas em diálogos claros. Falava-lhe em sueco, sua língua materna. Chamava-a, corrigia-a, dava-lhe mensagens para papas, bispos, reis e homens poderosos que se tinham acomodado em sua tibieza ou em sua corrupção. E além disso, mostrava-lhe realidades que a maioria dos mortais nunca contempla enquanto respira: o estado eterno das almas depois da morte. Brígida não tinha procurado provocar estas experiências mediante excessos estranhos ou métodos destinados a produzir visões. Não era uma mulher que perseguisse fenômenos extraordinários para chamar a atenção. Simplesmente orava e o céu respondeu com uma série de revelações que, com o tempo, encheriam 8 livros inteiros e deixariam uma marca profunda na espiritualidade medieval. Seus confessores compreenderam imediatamente a gravidade do que estava ocorrendo. Insistiram para que ela ditasse tudo quanto via e ouvia. Um dos primeiros a guiá-la foi o mestre Matias, cônego de Linköping, que atuou como diretor teológico e redigiu o prólogo de suas revelações. Mais tarde, Petrus Olavi, prior de Alvastra, tornou-se um de seus principais tradutores para o latim. Brígida relatava as visões em sueco,
a língua em que dizia recebê-las, e seus confessores as traduziam, revisavam e examinavam cuidadosamente para assegurar que não contradiziam a fé. Todo o processo foi metódico. As visões não ficavam no ar nem se transmitiam como rumores. Eram ditadas, transcritas, avaliadas e reunidas pouco a pouco no que acabaria sendo conhecido como as revelações celestiais. Esta disciplina na transmissão é uma das razões pelas quais seu testemunho exerceu tanta influência durante séculos. Mas o que realmente distinguia Brígida de muitos outros visionários de seu tempo não era apenas o volume de suas revelações, era seu conteúdo. A muitos eram atribuídas visões de consolo, de glória, da doçura de Maria ou do esplendor do céu. Brígida também recebeu algumas dessas experiências. No entanto, foi levada também a contemplar o inferno. Foram-lhe mostradas almas em tormento. Foi-lhe permitido ver castigos descritos com uma precisão tão dura, tão física e tão perturbadora que séculos depois continuam sendo difíceis de ouvir. Sua própria vida de penitência ajuda a entender por que seus contemporâneos levaram tão a sério o que dizia. Dormia sobre palha, praticava austeridades severas, examinava-se com rigor, confessava-se todos os dias, não de maneira rotineira, mas com uma seriedade que poucos crentes estariam dispostos a sustentar. Sua vida inteira tinha se tornado uma busca radical da verdade interior. Em 1349, viajou para Roma para o Jubileu. Ali permaneceria durante grande parte do resto de sua vida, salvo algumas viagens de peregrinação, entre elas a que realizou à Terra Santa em 1372. Em Roma recebeu peregrinos suecos, tratou com eclesiásticos, nobres e viajantes, e em meio a esse fluxo constante de pessoas, continuou recebendo visões sobre o destino eterno de muitas almas. Algumas estavam no purgatório, outras, segundo o que ela via, já estavam no inferno. Seu último confessor, Alfonso de Jaén, bispo espanhol, desempenhou um papel essencial na conservação de seus escritos. Foi ele quem ajudou a reunir grande parte do conjunto final das revelações e a prepará-las para o processo que seguiria a sua morte. Segundo deixou escrito, Brígida teria preferido ocultar por humildade esse tesouro espiritual, mas sentia que Cristo lhe ordenava escrever e falar. E isso é precisamente o que torna tão inquietante todo este testemunho. Brígida não afirmou ter visto ideias, afirmou ter visto destinos. Não falou do pecado apenas como um conceito moral. Apresentou-o como uma força que deforma, acorrenta e acaba revelando sua autêntica forma na eternidade. No centro de todas as suas revelações, há uma verdade simples e aterradora. O que a alma escolhe na terra não desaparece ao morrer. Manifesta-se plenamente. O que aqui pode ocultar-se sob sorrisos, hábitos, prestígio ou costumes religiosos, ali fica exposto sem remédio. E era isso que ela estava prestes a ver com uma clareza insuportável. Porque quando a visão se abriu de verdade, Brígida não foi levada primeiro a contemplar uma glória consoladora. Foi conduzida à escuridão, a um lugar onde a misericórdia tinha sido rejeitada, a um lugar onde cada pecado aparecia unido ao seu castigo, a um lugar onde já não havia desculpas, nem aparência, nem retorno. A visão chegou sem aviso, como costumam chegar as revelações mais terríveis. Brígida encontrou-se de repente em um lugar de escuridão absoluta. Não era a escuridão de um quarto sem velas, nem a de uma noite sem lua. Era uma escuridão densa, pesada, quase viva, como se tivesse corpo e oprimisse a alma de todos os lados. "Senhor, onde estou? O que é este lugar?" perguntou Brígida. E a voz de Cristo respondeu daquela mesma escuridão: "Este é o lugar daqueles que rejeitaram a misericórdia. Aqui existem as almas que escolheram seus pecados antes do meu amor. Olha e compreende." Então apareceu uma figura entre as sombras. Era um homem, ou o que tinha sido um homem. Sua forma estava torcida de um modo que desafiava toda a ordem natural. Seu rosto mudava sem descanso entre a dor e a raiva, com uma violência tão rápida que Brígida mal podia distinguir uma expressão da outra. Mas antes que pudesse observá-lo mais, a visão mudou.
Agora via o mesmo homem em outro cenário. Estava em uma igreja banhada pela luz da manhã. Usava vestes sagradas. Os fiéis ajoelhavam-se diante dele. Elevava a hóstia. Pronunciava as palavras da consagração com a precisão de quem repetiu esse rito inúmeras vezes. Tudo parecia santo. Tudo parecia puro. Tudo parecia digno. Mas a visão voltou a mudar. Desta vez, Brígida não contemplou a cena por fora, como o povo havia, mas por dentro, como Deus havia. Sim, o sacerdote estava diante do altar. Sim, elevava a hóstia. Sim, pronunciava as palavras sagradas. Mas enquanto o fazia, sua mente se perdia em cálculos de dinheiro. Seu coração alimentava ressentimentos contra pessoas de sua paróquia. Sua alma ardia com desejos que nenhum sacerdote deveria guardar. Os fiéis viam um homem santo cumprindo um dever sagrado. Deus via um ator fantasiado, recitando palavras santas com um coração distante do céu. Brígida, estremecida, sussurrou: Senhor, como pôde ocorrer isto? Celebrava a missa todos os dias. A resposta de Cristo foi lenta e devastadora. Acreditas que as palavras valem algo quando o coração está ausente? Acreditas que as vestes significam algo quando apenas cobrem corrupção? Este homem falou palavras sagradas com intenções profanas. Tocou coisas santas com mãos impuras. Recebeu meu corpo enquanto seu próprio corpo ardia por prazeres pecaminosos. Vou te mostrar como cada parte dele é castigada pela maneira como cada parte dele pecou. Então, a visão se fixou sobre o sacerdote, condenado com uma clareza insuportável. Sua visão é maldita, disse Cristo, porque não quis contemplar a visão de Deus. Usou seus olhos para olhar o proibido. Agora vê para sempre apenas as sombras e os castigos do inferno, sem alívio. Brígida compreendeu que aqueles olhos que talvez um dia tivessem admirado a beleza do altar, dos ícones, da liturgia, também tivessem buscado outras coisas, coisas impuras, coisas indignas, coisas que o separavam lentamente de Deus, enquanto por fora continuava representando a santidade. Seus ouvidos são malditos, continuou Cristo, porque não quiseram ouvir minhas palavras, senão como sons vazios. Prestava atenção à adulação e à fofoca, enquanto o evangelho caía sobre um interior surdo. Agora ouve apenas o estrondo e os horrores do inferno, gritos que não terminam, lamentos que não cessam. Os ouvidos com os quais tinha ouvido confissões, cânticos e preces, agora só recebiam alaridos. Seu paladar é maldito, porque não quis saborear meus bens eternos, nem minha alegria. Viveu para os bons alimentos e o vinho, enquanto sua alma morria de fome. Agora saboreia apenas a amargura eterna. A língua que tinha pronunciado palavras sagradas não tinha amado a doçura de Deus. Tinha preferido outras satisfações, e agora essa escolha tornava-se castigo. Seu tato é maldito, porque não quis tocar-me com fé verdadeira. As mãos que consagravam a Eucaristia também se estendiam para prazeres que eu proibi. Agora não toca senão fogo perpétuo. Brígida sentiu que cada frase caía como uma sentença irrevogável. Não havia arbitrariedade. Cada faculdade humana aparecia unida à maneira como tinha sido utilizada. E seu olfato é maldito, porque não quis aspirar o suave aroma do meu reino, que supera todo perfume. Amou os odores do mundo. Agora só respira o fedor do inferno, mais amargo que o fel e pior que o enxofre. À medida que Cristo falava, Brígida via como aquelas palavras se convertiam em uma realidade visível. Cada sentido do sacerdote tinha se tornado instrumento de tormento. Os olhos que se desviaram de Deus contemplavam trevas e fogo. Os ouvidos que se abriram à vaidade ouviam gritos intermináveis. A boca que saboreou o mundo encontrava apenas amargura. As mãos que tocaram indignamente o sagrado sentiam chamas. Tudo aquilo que tinha sido dado como caminho para Deus tinha se tornado testemunho contra ele. Brígida, quase quebrantada pelo que via, perguntou com a voz embargada: Senhor, quando começou seu castigo? Cristo respondeu: Maldita seja sua primeira hora no inferno, que jamais terá fim.
Desde o primeiro instante em que entrou neste lugar, tudo é igual. Não há alívio, não há pausa. Não há um único segundo em que o fogo pare ou a escuridão recue. A primeira hora continua para sempre. Esse foi o golpe mais terrível. Não era apenas o castigo, era a sua eternidade. Não havia transição. Não havia costume. Não havia um momento em que a alma pudesse dizer: agora me adaptei. O primeiro espanto não diminui. O primeiro ardor não baixa. A primeira consciência de perda não se apaga jamais. E então Brígida entendeu algo que a abalou até o mais profundo. Aquele sacerdote não tinha sido condenado por não ter conhecido o sagrado, mas precisamente por ter vivido cercado por ele sem se deixar transformar. Tinha celebrado o mistério sem se entregar ao mistério. Tinha pronunciado a verdade sem permitir que a verdade purificasse seu interior. Tinha vivido diante do altar enquanto seu coração se afastava de Deus. E se isso podia acontecer com um sacerdote, que segurança podia reivindicar quem vive apenas de aparências? O que acontecia com quem conserva ritos, costumes e linguagem religiosa, mas por dentro continua servindo ao orgulho, ao ressentimento ou ao prazer? A visão ainda não tinha terminado, porque depois do sacerdote veio outra alma. Uma visão ainda mais grotesca, mais difícil de suportar. Uma visão que mostrava o que acontece quando o corpo trai a alma e o prazer se torna Deus. A visão tornou-se ainda mais profunda, e o que Brígida contemplou a seguir resultou ainda mais difícil de suportar do que o castigo do sacerdote. Diante dela apareceu outra alma condenada. Desta vez não se tratava de um homem revestido de aparente santidade, mas de alguém que tinha vivido para a carne, para o prazer, para a satisfação imediata de seus apetites. Senhor, quem é este? Perguntou Brígida. Cristo respondeu: este é um dos que viveram para o corpo. Vê em que se converte o corpo quando ocupa o lugar da alma. A figura que tinha diante de si mal conservava algo humano. Suas orelhas pareciam os foles de uma forja, movendo-se sem descanso, como se avivassem o fogo dentro de sua própria cabeça. Aqueles ouvidos que em vida tinham ouvido a tentação e lhe tinham dado consentimento, eram agora instrumentos de tormento constante, alimentando a dor em sua mente sem um único instante de repouso. Seus olhos pareciam virados do avesso, afundados para dentro e colados à parte posterior da cabeça. Os mesmos olhos que tinham se fixado no proibido, no impuro, no que alimentava seu desejo desordenado, estavam agora deformados, incapazes de contemplar outra coisa que não o interior de sua própria condenação. Sua boca permanecia aberta, e sua língua era arrastada pelas fossas nasais e pendia até os lábios. A língua com que tinha saboreado prazeres ilícitos, a língua que tinha pronunciado palavras de sedução ou de impureza, aparecia agora grotescamente torcida, convertida em uma caricatura insuportável do uso que tinha feito dela. Senhor, exclamou Brígida, não posso olhar para isto. É demais. Mas Cristo lhe disse: deves olhar. Isto é o que o pecado chega a ser quando alcança seu destino. Isto é o que espera aqueles que escolhem a carne acima do espírito. Olha também como está vestido. Brígida forçou seus olhos a continuarem observando. A pele daquela alma parecia couro de animal, pendurado sobre o corpo, frouxo, separado, como se já não lhe pertencesse realmente, mas cobrisse sua vergonha por fora. Ia revestido com uma espécie de tecido semelhante a um lençol encharcado com a evidência mesma de seus pecados. Era uma veste gelada, tão fria que produzia calafrios ao vê-la, e ao mesmo tempo abrasadora. Dela brotava pus como de uma ferida infectada, misturado com sangue corrompido. A mesma veste de sua vergonha gerava uma corrupção sem fim. Brígida perguntou: por que está vestido assim? Por que veste sua própria corrupção? E Cristo respondeu: porque durante sua vida vestiu-se de corrupção. O que vês agora não é um castigo imposto de fora. É a verdade do que ele escolheu tornada visível. Revestiu sua alma de imundície. Agora sua alma leva por fora o que sempre levou por dentro. Só que agora já não pode ocultá-lo. Então o condenado falou:
E sua voz, atravessando a escuridão, pronunciou 5 lamentos que resumiam sua ruína. Ai de mim, porque fico vestido para sempre com a minha própria sujeira. Ai de mim, porque amei os prazeres do meu corpo pecador e da minha carne. Ai de mim por todas as minhas riquezas mundanas e pelo meu orgulho. Ai de mim, porque a minha primeira hora no inferno nunca terminará. Ai de mim, porque não posso morrer, não posso escapar e não posso esperar. Brígida ficou sobrecarregada. Então perguntou algo que talvez muitos teriam perguntado ao ouvir uma condenação tão atroz. Senhor, o que ele fez para merecer algo tão terrível? Foi assassino? Traiu seu povo? Negou publicamente a fé? A resposta de Cristo desfez qualquer falsa segurança. Viveu para o prazer do corpo. Isso é tudo. Não assassinou, não traiu nações. Simplesmente transformou seu corpo em seu Deus. Adorou o conforto, serviu ao apetite. Cada dia escolheu o que o fazia sentir bem em vez do que era bom. Cada dia alimentou sua carne e deixou morrer sua alma. E a isto conduzem essas escolhas. Brígida ficou perturbada, porque entendeu que não estava vendo o castigo de um monstro excepcional, mas a consumação de uma vida que muitos considerariam normal. Mas, Senhor, disse, tantas pessoas vivem assim, tantas colocam o prazer acima de tudo. Todas elas... Cristo não a deixou terminar. Sim, se não se arrependerem, se não mudarem, se não reconhecerem que o corpo foi feito para servir a alma e não para governá-la, o corpo voltará ao pó. A alma existirá para sempre. A única questão é onde, e isso é determinado pelo Mestre, a quem cada um serve durante os breves anos de sua vida na terra. Brígida voltou a olhar para aquela alma. As orelhas como foles, os olhos invertidos, a língua deformada, a pele pendente, o lençol de imundície. E compreendeu que não estava contemplando uma crueldade arbitrária. Estava vendo a verdade final do pecado, quando já não pode se disfarçar. Então Cristo lhe mostrou algo mais amplo. Não apenas o castigo de um homem dominado pela carne, mas a lógica mesma do julgamento eterno. Quero que vejas, disse-lhe, como cada pecado recebe seu castigo. A visão abriu-se como um imenso panorama de sofrimento. Primeiro viu os dominados pelo orgulho. Em vida tinham se considerado superiores. Tinham olhado para outros por cima do ombro. Tinham exigido reconhecimento, honra e admiração. Agora existiam em uma humilhação completa. Os que se tinham exaltado a si mesmos estavam rebaixados abaixo de todos. Mas o mais terrível era que continuavam sentindo o orgulho dentro de si. Continuavam acreditando-se melhores e, precisamente por isso, seu tormento era maior. Seu orgulho não tinha desaparecido. Tinha se tornado sua prisão eterna. Depois viu-os consumidos pela avareza. Iam curvados sob o peso de cargas invisíveis que não podiam deixar cair. Tudo o que tinham preferido a Deus tinha se transformado em peso eterno. Cada moeda adorada, cada posse acumulada, cada ato de generosidade rejeitado, retornava agora como carga insuportável. Um rio ardente entrava em suas bocas sem cessar, e ainda assim jamais ficavam saciados. Buscavam preencher um vazio que não podia ser preenchido. Logo viu-os entregues à luxúria. Ardiam por dentro e por fora. Não era apenas um fogo exterior. Era um desejo perpétuo que nunca encontrava satisfação. Continuavam buscando prazeres que sempre lhes escapavam. Os corpos que tinham transformado em ídolos tinham se tornado instrumentos de tormento. A pele que antes buscava sensações prazerosas, agora só sentia ardor. Os nervos que transmitiam excitação transmitiam agora dor. Tudo estava invertido. Brígida viu também os que tinham cultivado a ira. Feriam-se uns aos outros e feriam-se a si mesmos sem descanso. Em vida tinham prejudicado com sua fúria. Na condenação, essa mesma fúria tornava-se circular. Atacavam e eram atacados. Gritavam e ouviam gritos. As feridas fechavam-se apenas para voltarem a abrir-se. Não havia paz, porque a ira que tinham alimentado no coração tinha se tornado sua única companhia. Depois contemplou os que tinham vivido na mentira. Suas línguas eram atravessadas uma e outra vez por instrumentos pungentes.
As palavras falsas, manipuladoras, enganosas, voltavam sobre eles com uma forma quase material. O que tinham usado para ferir e desviar outros convertia-se agora em seu próprio suplício. A verdade entrava pela mesma boca de onde tinham saído as falsidades. Por último, viu os que tinham levado outros ao pecado, e este castigo resultava especialmente espantoso. Não sofriam apenas por seus próprios atos, mas também pelas consequências multiplicadas de todo o mal que tinham semeado. O corruptor carregava o peso de todos os que tinha corrompido. Cada alma extraviada por sua culpa acrescentava novo fogo e novo peso. O dano não terminava com a morte se continuasse produzindo pecado em outros. Brígida caiu interiormente de joelhos diante da precisão de tudo aquilo. Já não via o inferno como um castigo genérico, mas como a revelação exata do que cada alma tinha amado mais do que a Deus. O orgulho recebia humilhação, a avareza, vazio, a luxúria, ardor, a ira, violência interminável, a mentira, ferida, a corrupção alheia, um peso multiplicado sem fim. Não havia arbitrariedade, não havia uma crueldade cega. Havia verdade, uma verdade que na terra ainda pode ser dissimulada, justificada ou maquiada, mas que na eternidade aparece finalmente nua. E, no entanto, o que Brígida ia ver depois resultaria ainda mais perturbador. Porque a visão seguinte não se centrava apenas em um pecador castigado por suas próprias faltas, mas em uma mãe condenada por ter ensinado a sua filha o caminho do orgulho, e cuja pena aumentava cada vez que aquela filha, ainda viva, repetia os mesmos pecados que tinha aprendido com ela. Senhor, disse Brígida, ainda estremecida por tudo o que tinha visto, mostra-me como se estende o pecado de uma alma a outra. Mostra-me como uma vida pode arrastar outra para a ruína. Então a visão mudou, e junto dela apareceu a Virgem Maria. Vou te mostrar 3 mulheres infelizes, disse Maria. Uma está no inferno, outra no purgatório, e outra continua viva sobre a terra. Vê como estão unidas. Diante de Brígida apareceu uma figura tão deformada que quase resultava impossível reconhecer nela um ser humano. As vértebras de suas costas pareciam dissolvidas umas das outras. Uma subia enquanto outra descia, sem parar jamais, como se todo o seu ser estivesse condenado a uma instabilidade perpétua, a uma agitação interior interminável. Da parte baixa de seu ventre surgia uma serpente longa e enorme que unia cabeça e cauda, formando um círculo, girando sem cessar ao redor de suas entranhas como uma roda viva. Seus quadris e suas pernas pareciam 2 paus ásperos cobertos de espinhos afiados. Seus pés eram como sapos. Brígida, horrorizada, perguntou: "Quem é esta?" E Maria respondeu: "É uma mãe. Em vida foi bela, em vida foi admirada. Ensinou à sua filha tudo o que sabia: como atrair olhares, como cultivar a vaidade, como viver dependente de sua própria imagem. Embelezou-se como se quisesse parecer um anjo, mas acabou deformando sua alma até assemelhar-se mais ao demônio do que a um anjo de Deus." Brígida continuava olhando aquela figura com espanto. Mas então Maria revelou o mais terrível de tudo. Sua filha ainda vive, e cada vez que essa filha comete os pecados que sua mãe lhe ensinou, o tormento da mãe aumenta. A condenada levantou a voz, e suas palavras atravessaram a escuridão com uma dor insuportável. Cada vez que voltas os olhos para o orgulho que eu te ensinei, lanças veneno fervendo sobre meus olhos com um ardor insuportável. Cada vez que pronuncias palavras de soberba que aprendeste de mim, obrigas-me a beber a mais amarga das bebidas. Cada vez que teus ouvidos se enchem do vento do orgulho, chega aos meus ouvidos um som espantoso, misturado com um vento abrasador. Brígida compreendeu então que não estava vendo um castigo fixo e imóvel. Estava vendo um tormento que continuava crescendo. Em algum lugar do mundo, a filha daquela mulher ainda vivia, e cada vez que repetia a vaidade, a soberba e as lições recebidas de sua mãe, no inferno a mãe sofria uma nova onda de dor, um novo aumento de sua pena eterna. "Senhor", exclamou Brígida, "isto é insuportável. Como pode ser justo?" Cristo respondeu: "Ela o escolheu. Cada lição corrupta que ensinou a sua filha, ensinou-a livremente.
Cada semente de vaidade que semeou nela, semeou-a querendo. Teve anos para se arrepender, teve anos para corrigir o dano, teve anos para advertir sua filha do caminho que ela mesma tinha percorrido, e não quis fazê-lo. Então Maria acrescentou: vês agora a diferença entre um pecado que fica em si mesmo e um pecado que se transmite. Quem peca em segredo prejudica a si mesmo. Quem ensina outro a pecar fere todos os que sua influência alcança, e o dano continua enquanto essa influência continuar. Brígida compreendeu que o pecado de escândalo não era terrível apenas porque afetava outra pessoa, mas porque seus efeitos podiam multiplicar-se além do imaginável. Uma mãe podia corromper uma filha. Essa filha podia corromper outros. E assim, uma única vida torta podia tornar-se uma cadeia de ruína que avançasse de geração em geração. Mas Brígida ainda tinha uma pergunta. E a filha? Se aprendeu tudo isto desde pequena, não tem menos responsabilidade? A resposta de Cristo foi firme. É responsável desde o momento em que foi capaz de reconhecer a verdade. Chegou um dia em que olhou para sua própria vida e soube que aquela vaidade era vaidade. Chegou um dia em que a graça falou à sua consciência e lhe mostrou para onde conduzia esse caminho. Toda a alma recebe esses momentos. Ela também os recebeu e escolheu ignorá-los. Aquelas palavras atingiram Brígida com força, porque já não se tratava apenas de uma mãe culpada por ensinar o mal. Também se tratava de uma filha culpada por continuar esse mal quando já podia distingui-lo. Então Brígida viu com clareza a rede invisível do pecado. Escolhas que afetam outras escolhas, exemplos que moldam outras vidas, gestos cotidianos que parecem pequenos, mas que ensinam a outros o que amar, o que buscar, o que admirar. Compreendeu que ninguém vive totalmente para si mesmo. Cada vida instrui outras, para o bem ou para o mal. Não há forma de romper essa cadeia? Perguntou desesperadamente. Cristo respondeu: sempre existe uma forma de rompê-la. Em qualquer momento, uma alma pode parar, reconhecer a mentira e voltar atrás. A filha poderia fazê-lo hoje. Poderia renunciar ao orgulho que aprendeu, deixar de repeti-lo e começar a ensinar algo distinto. A cadeia rompe-se ali onde alguém decide rompê-la, mas continua ali onde ninguém quer fazê-lo. Brígida voltou a olhar para a mãe condenada e entendeu que seu castigo não era desmedido, mas preciso. Cada deformação correspondia a algo que ela tinha deformado em outra alma. Cada dor refletia o mal que tinha transmitido. Não era simplesmente uma pecadora castigada por suas faltas privadas. Era uma mulher que tinha transformado sua própria vaidade em ensino, seu desordenamento em herança, seu pecado em escola para outra pessoa. E isso tornava seu castigo ainda mais espantoso, porque há almas que caem sozinhas, mas há outras que caem arrastando consigo quem as olhou, as imitou ou nelas acreditou. Brígida entendeu então por que Cristo tinha falado com tanta severidade sobre escandalizar os outros. Entendeu por que certas culpas pesam mais do que outras. E entendeu também que o exemplo, mesmo quando parece pequeno, pode ser um ato de construção ou de destruição eterna. No entanto, a visão ainda não tinha terminado, porque depois de lhe mostrar a mãe condenada, Cristo quis ensinar-lhe algo mais profundo ainda. O que poderia ter acontecido se essa mulher tivesse escolhido arrepender-se a tempo? Não para suavizar a gravidade do pecado, mas para deixar claro que a condenação nunca foi inevitável. Que houve uma porta aberta, que houve um momento em que tudo poderia ter mudado.